Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje nós vamos conversar o quê? Você é uma pessoa à frente do seu tempo. Muitas vezes a gente vê, através de pensamentos, através da própria filosofia, através do seu próprio conteúdo, que determinadas pessoas, não tem como não falar assim, estão à frente do seu tempo. Verdadeiros visionários, pessoas que conseguem, eu não vou citar nomes aqui, aí cada um de acordo com quem considerar um gênio, pode entrar em sintonia com esse programa. A gente vê de uma forma bem clara que algumas pessoas elas trazem a possibilidade de enxergar um pouco além. Elas não ficam presos nessa caixinha, na loucura que nós estamos vivendo no dia a dia, e essas pessoas têm a possibilidade de enxergar além do seu tempo. Mas por que isso ocorre? É isto que eu quero conversar com vocês. O que representa isso? Esses filósofos visionários, muitas vezes artistas, cientistas, que são de vários ramos, como que eles têm condições de trazer genialidades para nós? Uma curiosidade, você sabia que a palavra gênio vem do sânscrito jina, que se escreve com J? Se você fizer uma pequena pesquisa na própria internet, talvez tenha essa tradução. A palavra gênio, que representa uma pessoa com uma vibração brilhante, não vamos nem dizer diretamente a mente da pessoa, o seu pensamento, a sua própria vibração de uma forma integral, faz com que ele conecte esta palavra, Gina, que aí ele se torna um gênio para nós. Mas agora vem uma curiosidade bem interessante, conforme eu coloquei aqui para vocês. Você é uma pessoa que está à frente do seu tempo? Vocês sabiam que, segundo os meus estudos, a forma como eu observo, isso é uma potencialidade que está dentro de nós? Isso mesmo. Nós temos determinadas, vamos dizer assim, substâncias em algumas glândulas específicas do nosso próprio corpo, que quando esta glândula, por que não dizer diretamente a pineal, vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso, mais para o final do programa, quando ela é ativada, ela secreta determinados valores que circulam através do nosso sangue, e com isso essas substâncias que estão nela podem ocasionar na pessoa uma iluminação. Quando a gente fala iluminação, todo mundo, aquela pessoa é iluminada, olha como ela fala bonito, olha como ela tem ideias, como ela tem reflexões bacanas, tal. Vocês sabiam que o próprio termo iluminado representa o quê? O termo iluminação é aquele que tem a luz, aquele que traz o discernimento. Por isso que vários, vamos dizer assim, sentidos ou suprassentidos, um exemplo, a clarividência, ver claro. Então, aquela pessoa que vê de uma forma mais iluminada do que uma pessoa que tem a visão no sentido comum. Todos os sentidos trazem esse processo da iluminação. E, por que não dizer, isso não é uma necessidade, também vamos conversar melhor sobre isso. Muitas pessoas que, de repente, nascem com esses dons, possivelmente alguns valores ligados ao seu próprio sistema endócrino, que nem sempre é equilíbrio isso, que fique bem claro, nem sempre isso é sinônimo de equilíbrio. Essas potencialidades elas surgem. Então tem pessoas, como todo mundo bem sabe, que possuem muitas vezes uma mediunidade, como colocam no meio esotérico, místico, uma mediunidade negativa, onde a pessoa se conecta somente com os planos mais densos, principalmente do mundo astral e etc. Então são aquelas pessoas que veem sombras, que veem determinadas aparições. Mas, como eu estava dizendo, isso envolve todos os sentidos. Nós temos também os clareaudientes, as pessoas que ouvem de uma forma mais clara ou entram de uma forma, vamos dizer assim, uma sintonia com esse universo através do sentido, onde elas ouvem dimensões que normalmente uma pessoa comum não tem essa condição. Tudo isso pode vir da onde? Pode vir diretamente de uma substância que vem diretamente da glândula pineal. Mas vamos lá.
deixando os sentidos de lado um pouco, não é o tema diretamente do programa. Quem são essas pessoas? Como que elas despertaram isso? Eu posso despertar isso? Novamente, isso não é uma necessidade. Existem muitas pessoas que estão, de repente, com este sexto sentido um pouco mais aflorado e trazem isso de outras vidas, já dou essa dica, trazem isto de outras vidas e nem sempre isso é sinônimo de equilíbrio, isso que nós precisamos entender. Eu conheço casos de pessoas que vinham com esses dons e isso atrapalhava mais ela do que ajudava na evolução, e quando elas começaram a trabalhar o seu reequilíbrio ou se equilibrar novamente, isso cessou e a pessoa sossegou. Imaginem, vamos lá, para entender esse lado negativo de uma mediunidade, seja qual for o sentido que está mais aflorado. Uma pessoa que fica conectado aos subplanos densos do mundo astral. Isso não é bom. Imagina a pessoa escutar pessoas sofrendo, ver sofrimento nas pessoas, ver, de repente, o que são ocasionados através de formas, pensamentos e sentimentos no subplano astral baixo, onde nós temos pouca luz, que normalmente são sombras e etc. Isso é complicadíssimo, né? Então, quando isso cessa, aí a pessoa sossega. Mas é aí que agora a gente começa a entender esses valores que eu quero conversar com vocês. Tudo depende da origem da pessoa e do que ela trabalhou nas vidas anteriores. Como dizem os orientais, Buda falava isso constantemente em relação aos seus discípulos, isso são siddhis, são valores que são adquiridos ou nessa própria vida, onde a pessoa inicia esse passo, ou desperta forças latentes e vibrações latentes que estão dentro delas, né? E não é necessário, novamente friso isso, né? Porque eu estou falando muito disso aí, o programa pode perder o seu real sentido. As pessoas pensam, porque essa pessoa tem essa sensibilidade, ou esse sentido, ela é extremamente especial. Nem sempre, nem sempre. Existem pessoas assim, os jinas ou os gênios que eu falei, que são pessoas que estão à frente do seu tempo, que não têm sexto sentido nenhum, mas possuem um equilíbrio ou uma vibração extremamente sublimada com a sua mente e com o seu coração, que faz com que ela acesse esses planos de consciência mais sutis, que representam, por que não dizer assim, os planos espirituais, e com isso as pessoas são geniais, elas estão à frente do seu tempo, elas conseguem trazer destas dimensões, aonde está o que nós chamamos de futuro para nós como humanidade aqui na face da Terra, elas trazem todas essas vibrações, elas captam, elas entram em sintonia com tudo isso e elas expõem ideias extremamente brilhantes. Pessoas que, de repente, trazem o avanço da humanidade, como eu disse, cientistas, físicos. Nós temos em todos os ramos que a humanidade trabalha na atualidade, nós temos verdadeiros gênios. No momento atual, é até um pouco complicado a gente identificá-los. Claro que existem, porque normalmente a mídia propaga o lado pesado, né? Então, o lado da genialidade mesmo, muitas vezes, fica oculto. E nesse momento denso que a gente passa, então, a mídia só propaga isso, mas eles sempre estão presentes. Quer ver o top, vamos dizer assim, o top de pessoas que estão à frente do nosso tempo? Os próprios avataras, os seres que vêm como Budas, seres que vêm como Cristo, como todos esses seres especiais que conhecemos. Eles vêm oriundos de dimensões onde o que é futuro para nós, para eles é presente e, por que não, muitas vezes até passado. Porque nessas dimensões que nós chamamos de dimensões espirituais, tudo está sendo arquitetado, no sentido que no momento certo, na dor ou no amor, aí é o nosso jogo de onde nós estamos, a gente acaba inevitavelmente entrando em sintonia com este plano, com esta arquitetura, e com isso já está praticamente tudo predestinado do que vai acontecer em relação a nós. Então, quando nós falamos dessas dimensões, que muitas pessoas podem entrar em sintonia com elas, é o que nós vamos desenvolver agora, nessa metade do programa até o final, muitas pessoas sintonizam isto em vida e muitas pessoas agora veem uma coisa bem interessante. Muitas pessoas, de repente, são oriundas de lá, que é o exemplo desses seres especiais que eu citei.
Você vai dizer que o Cristo, propagando tudo o que ele tinha, eu sempre falo dele aqui, porque seria o mestre mais popular que nós temos aqui no Ocidente. Você acha que o Cristo, quando ele veio aqui e ele se projetou, na época dele, correspondente a ele ali na região da Palestina, ele não estava à frente do seu tempo? Obviamente que ele estava. Todos esses grandes seres, Buda, etc., como eu citei, não importa o nome, a especialidade, a região que nasceu, todos os lugares do mundo possuem a proeminência ou a manifestação desses grandes seres. E eles são oriundos dessas dimensões. Eles trazem corpos físicos mesmo, da forma como eu estou dizendo aqui, físico. Estou batendo no meu peito aqui agora. Eles vêm com o corpo preparado aqui, eles são inseridos em determinadas famílias especiais que vão propiciar esse despertar. Então, quando eles despertam, porque nenhum ser especial ele chega pronto aqui. Ele não chega à frente do seu tempo. Ele chega inserido no jogo. Vocês podem ver, basta estudar a história de todos. Todos tiveram que passar por momentos, por desafios para despertarem no momento certo. Então, esses seres que eu falei para vocês, eles trazem, oriundo dessas dimensões, já todo este papel, essa missão, esse destino, para ficar mais fácil a compreensão, e no momento certo eles despertam, e eles trazem toda essa arquitetura que vem dessas dimensões espirituais, para que tudo isso seja executado aqui na face da Terra. Então, eles estão além do nosso tempo, eles são pessoas à frente do nosso tempo, veiculando um corpo físico para que eles possam atuar diretamente aqui onde estamos. E existem muitas pessoas, por mais que elas não consigam muitas vezes identificar, são pessoas que também são oriundas desses locais e estão aqui entre nós, muitas vezes pessoas comuns, pessoas que trazem, de repente, uma missão pequena em relação a determinado local, e eles estão inseridos entre nós. Então, quando eu falo dessas dimensões, aí você pega todos os panteões, culturas, como eu sempre cito aqui, Xangri-Lá, Shambhala, Agartha, Avalon, todos esses grandes seres, Duat ou Tuat egípcio. Então, todas essas dimensões, elas existem e ali é formada uma arquitetura que deve ser executada aqui na face da Terra. E nós, seres humanos comuns, é como eu me coloco aqui. Eu falo isso porque eu me considero um ser humano absolutamente comum que está nesse jogo para ver se desperta alguma coisa. Nós, quando a gente começa a perceber, sentir essa espiritualidade verdadeira dentro de nós, nós começamos a entrar em sintonia também com essas dimensões. Vocês estão entendendo como que isso funciona? Então, quando a gente começa a despertar, sabe aquela coisa, preciso aprender mais, preciso entender todo esse jogo. Que dimensões são essas? Como que eu me conecto a isso? Como assim lá já está praticamente predestinado tudo que vai ser manifestado aqui? Lembrando que o nosso livre-arbítrio faz com que toda essa arquitetura seja manifestada aqui na dor ou no amor. Depende de nós. Nunca esqueçamos disso, porque senão é muito fácil e cômodo. Vou ficar aqui esperando, então, já que está tudo acertado ou não. Depende única e exclusivamente de nós. Então, quando eles enviam esses seres em momentos específicos, daí que eu utilizei a palavra avatara ou avatar, que representa um ser que conectou esta consciência e vem aqui para se degladiar diretamente com a humanidade que precisa renovar o seu ciclo. Tem várias nomenclaturas, mas não precisa ficar citando elas aqui. A gente entende como seres especiais à frente do nosso tempo. Então, eles vêm desses locais e eles chocam diretamente com o que está sendo trabalhado para que essa arquitetura seja colocada. Então, todos nós, seres humanos comuns, quando nós começamos a entrar em sintonia com isso, a gente forma uma conexão direta. Seria assim, quando bate aquela vontade, a gente não tem a senha. A gente até vê ali como que a gente entra, qual é o nome aí da rede que eu vou conectar. Aí, eu falei aqui com todo o respeito, Agartha, Avalon, Xangri-Lá, Shambhala, Eldorado, Campos Elíseos, Valhalla, todas as civilizações dão nomes, né? O Devakan, ou Devachan, como alguns falam, dos próprios teósofos, que representa essa parte extremamente sublimada do plano psíquico e tal. Cara, você sabe que existe ali, mas você fala, e a senha? Para eu conectar tudo isso, a senha você desenvolve em ti mesmo. Aí que todos nós, seres humanos comuns,
como eu citei no início do programa, através do nosso próprio sistema endócrino, quando a gente, de repente, ativa determinadas glândulas que estão dormentes em relação ao nosso próprio funcionamento, o que acontece? A gente começa a sintonizar esses valores, a gente começa a desenvolver a nossa senha, cada qual com a sua senha, e no momento certo, as coisas acontecem. Isso que é extremamente interessante. Agora vamos falar um pouco dessa parte do sistema endócrino. Eu sei que nós temos vários sistemas, mas eu vou fazer algumas analogias aqui para que a gente compreenda como que tudo isso funciona. Todo mundo sabe, né, nós temos já o quinto elemento e etc., tal, como as pessoas falam, mas se nós pegarmos os reinos diretamente, nós temos 4 forças que estão associadas diretamente às estações solares, às fases lunares. Nós temos o mineral, vegetal, animal e ser humano. E esses seres à frente do seu tempo, que a gente poderia dizer que são verdadeiros anjos ou ensaio de anjos. Se nós pegarmos essa realidade também associada aos próprios elementos, como eu já citei aqui para vocês, se nós pegarmos, nós podemos associar diretamente a determinados sistemas que regem eles. Se falarmos do elemento terra, do reino mineral, que está no próprio ser humano, nós estamos falando do sistema ósseo. Se nós falarmos da energia do reino vegetal e do próprio elemento água, nós temos o próprio sistema nervoso do ser humano. Se chegarmos em relação ao reino animal e o elemento fogo, nós temos diretamente o sistema circulatório. Vocês estão percebendo que eu estou construindo a gente? Depois, por fim, o elemento ar, ligado à energia mental e o próprio ser humano. Isso representa diretamente o nosso sistema respiratório. Aí a gente começa a desenhar, em relação ao que somos, a própria energia de vida que está processada em nós. Então a gente respira, processo de hematose, circula pelo sangue, oxigena tudo, tal, etc. Todos os elementos estão aí. Basta você meditar um pouquinho. Mas nós temos determinadas glândulas, como eu citei no início do programa, a glândula pineal, também associada à própria glândula timo do coração, que todo mundo sabe que nós estamos associados a estas forças, basta uma pequena pesquisa. Quando a pessoa começa a se harmonizar com este quaternário, que são os elementos, as suas próprias energias, aí que a gente entende, como eu falei, que todos esses seres especiais, eles não vêm prontos. Quando eles entram nesse processo da própria sublimação deles, estou falando daqueles seres especialíssimos que eu citei aqui, eles estão harmonizando o próprio quaternário, a luta com a energia emocional, mental, a própria realização com a sua própria energia vital, etc. Ele está ali processando o seu processo de iluminação para que ele acesse essa parte correspondente a esta força glandular, que você pode dizer, por que não, até a própria ascensão de Kundalini, que não é um curso de final de semana ou uma massagem que vai despertá-la, é necessário muita consciência. Aí essa energia, ela começa a subir, ela passa pelo coração, isso que é interessante. A energia do chakra cardíaco, olha aí, Timo, começa a transmutar os valores de tudo que deve ser sublimado e essa energia sobe. Por isso que quando fala de um iluminado, quando a gente desenha um anjo, o que a gente faz? Coloca uma auréola. Iluminado está onde? É no pé? Não, é na cabeça. Os sentidos, olha como eu unifico tudo que nós estamos conversando. Aí, toda a parte correspondente aos 7 orifícios, que não são por acaso que estão na nossa face, principalmente correspondente aos nossos sentidos, que já, quando uma pessoa não tem nenhum desequilíbrio ou alguma coisa, ela nasce com eles de uma forma perfeita, ela vê, ela ouve, tal, etc. Essa energia sobe, ela vem, pum, e ativa quem? Ativa diretamente a glândula pineal, que com as suas sessões específicas, ela começa a secretar determinadas substâncias que vão começar a circular pelo corpo. Então tudo muda. A vibração da pessoa muda. E como eu disse, não necessariamente que ela desperta um sexto sentido, mas ela começa a elaborar um estado de consciência totalmente diferenciado, onde ela começa a entrar em sintonia e ela pega a senha, estão entendendo? Ela pega a senha
dessas dimensões espirituais onde estão os deuses ativos, colocando em prática tudo que já foi arquitetado pelos deuses, e aí essa pessoa começa a ter a genialidade, ela começa a trabalhar por algo maior. O que ela é? Uma pessoa além do seu tempo. Uma pessoa que desperta valores, onde ela não fica só nessa máquina, nessa matrix que todos nós estamos. É acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso e aquilo, tal. Além disso, ela desperta um estado de visão ou uma consciência que está em sintonia com essas dimensões onde o nosso futuro já está desenhado. Então, quando ela entra no jogo, ela percebe o quanto ela pode colaborar, que é uma palavra que eu estou utilizando e muito aqui nos meus programas, o quanto ela pode colaborar, o quanto ela pode projetar com toda essa conexão, contribuindo com o avanço da humanidade. E, obviamente, a polaridade, que representa, de repente, um ciclo que deve ser renovado, estou falando diretamente de pessoas e etc., tudo isso começa a polarizar com esta pessoa que traz essa nova visão, que está além do seu tempo e que quer, de repente, colocar toda essa sua sintonia em prática. Esta é a saga dos grandes seres, mas não que nós tenhamos diretamente, vamos deixar isso bem claro. Todo mundo, então eu tenho uma missão igual Cristo, igual Buda, igual a Krishna, igual a Moisés. Não vou ficar citando esses seres, né? Ou a genialidade de vários cientistas e etc. Não necessariamente isso. Nós entramos de acordo com a sintonia do que nós recebemos. De repente, cara, faz isso primeiro na sua vida. Projeta isso no seu trabalho, projeta isso nas pessoas que estão próximas a você. Então, quando você começa a ter rompantes e sintonia com isso, você começa a perceber que a sua vida começa a se encaixar. E se não se encaixa, vamos pegar o próprio exemplo do Buda, Siddhartha Gautama, ele abandonou ali toda a riqueza dele, esposa, filhos, tal, etc., e partiu para o mundo para trabalhar exatamente essa sublimação. Mas não necessariamente que a gente tenha uma missão, como eu disse, de um quilate de um Buda. Mas se a gente começar através desse processo de consciência, onde, vamos dizer, essa senha está ficando cada vez mais exposta para quem está desperto, devagarzinho a gente entra em sintonia com tudo isso e a gente começa, cada qual fazendo pelo menos um pouquinho na sua vida, a gente começa a iluminar essa energia tão densa que circunda o nosso planeta. Então, que tal nós começarmos a vibrar como pessoas que estão além do seu tempo e ajudando quem está preso exatamente nessa caixa. Então é isso, galera. Espero ter acrescentado de mente e coração algum valor legal para que todo mundo medite, porque toda esta proposta está aberta e disponível para todos. E fecho o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.